Deus em Cristo esteja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta para o original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os séculos. Aprove a Deus levantar na terra no século XXI, terceiro milênio, esse ministério para revelar segredo dos céus que estava guardado no tesouro de Deus para ser revelado nos últimos tempos, antes da consumação dos séculos. Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Como disse o profeta Amós. Veja, Amós 3,7. É inacreditável para os povos da terra o que Deus tem revelado para este Atalaia da Última Hora no século XXI, terceiro milênio. Esta é a mensagem de número 257 que Deus revela para o seu Atalaia da Última Hora, com ricos conselhos, advertindo os povos da terra sobre o que vai acontecer antes e depois da volta do Senhor Jesus Cristo. Não vai ter ninguém por inocente naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele tem levantado na terra os seus atalaias para avisar os povos da terra sobre tudo o que vai acontecer naquele grande dia da volta gloriosa do Filho de Deus. O que Deus tem revelado para o seu atalaia sobre as religiões dos últimos tempos. Poucos religiosos acreditam. A realidade é que as religiões do século XXI estão cheirando mal nas narinas de Deus. Deus nunca esteve tão enfadado das religiões e dos religiosos como ele está no século XXI, terceiro milênio. No tempo do profeta Zacarias, os líderes religiosos tinham se enfadado de Deus e Deus tinha se enfadado deles. Veja Zacarias 11,8, Zacarias 10,3. Se trouxermos os dias do profeta Zacarias para o século XXI, no terceiro milênio, não está fazendo nenhuma diferença dos tempos dos profetas antigos para os dias em que nós estamos vivendo no século XXI, terceiro milênio. Só quem pode ver o que está acontecendo nas religiões do século XXI, terceiro milênio, é os atalaias da última hora. Por quê? Deus tem colocado os seus atalaias na torre de vigia e revelado para os seus atalaias tudo o que está acontecendo dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. E os líderes religiosos não estão percebendo nada do que está acontecendo dentro das religiões. O inimigo das nossas almas está entronizado nas religiões com suas doutrinas malignas e os líderes religiosos dando total apoio a estas falsas doutrinas do inimigo das nossas almas dentro das religiões. O inimigo das nossas almas tem cegado as lideranças religiosas e tapado seus ouvidos para eles não verem nem ouvir o que o inimigo das nossas almas está fazendo dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. Quem está de olhos abertos e ouvidos atentos para ver e ouvir o que o inimigo das nossas almas está fazendo dentro das religiões do século XXI? Quem pode concordar que todas as profecias do apóstolo Paulo estão se cumprindo nas religiões do século XXI, terceiro milênio? Vejam as profecias que Paulo profetizou para os sinais dos tempos. 1 Timóteo 4:1-2, 2 Timóteo 3:1-9, 2 Timóteo 4:1-4. É lamentável de se dizer, mas é a realidade. Mais de 90% das religiões do século XXI estão enquadradas nas profecias de Paulo, que está escrito em 1 Timóteo 4:1-2, 2 Timóteo 3:1-9 e 2 Timóteo 4:1-4. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de dizer ou de falar esta verdade para os nossos irmãos e ouvintes. Mais de 90% das religiões do século XXI é um comércio de almas humanas. Tudo isso é o cumprimento das profecias de Pedro e Judas. Veja 2 Pedro capítulo 2, versículo 1-19, Judas capítulo 1, 3-19. Pedro profetizou deste comércio de almas humanas que iria surgir nos finais dos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu nas casas. E vai chegar um tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ter que se reunir nas casas. Por quê? Porque a perseguição vai ser grande contra a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E quem vai se levantar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo é as próprias religiões. Vai chegar um tempo em que quem não concordar com a doutrina dos demônios nas religiões vai ser perseguido. Quando esta perseguição vier, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ter que se reunir nas casas, como ela começou.
Quem concordar com a doutrina dos demônios não vai ser perseguido. O inimigo das nossas almas vai tentar unir todas as religiões da terra para ele dominar. Só tem uma igreja que não vai se unir com as religiões aqui na terra para obedecer à doutrina dos demônios. A igreja de Cristo foi comprada por um preço tão alto. A igreja de Cristo não precisa pagar nem um centavo a nenhum líder religioso aqui na terra para se salvar. A igreja de Cristo foi comprada pelo precioso sangue de Cristo derramado na dura cruz do Calvário. Mas a doutrina dos demônios ensina para os seus fiéis que quem não pagar 10% do seu salário da sua renda para a sua religião não tem salvação e não direito de entrar no reino de Deus. Quem acredita na doutrina dos demônios paga rigorosamente 10% do seu salário da sua renda para a sua religião, para não ser condenado ao fogo do inferno. A doutrina dos demônios afirma para os seus fiéis que quem não pagar 10% do seu salário da sua renda para a sua religião estão roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. O inimigo das nossas almas tem conseguido enganar mais de 90% das religiões da terra com as suas falsas doutrinas da prosperidade financeira. Tudo que envolve o dinheiro é muito perigoso para a saúde da nossa alma. Para quem sabe usar o dinheiro pode ser uma bênção, mas para quem não sabe usar o dinheiro pode se tornar uma maldição. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre o dinheiro. Veja 1 Timóteo, capítulo 6, 3 a 10. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e todos que amam o dinheiro aprovam a doutrina dos demônios, que precisa pagar para entrar no reino de Deus. Os irmãos e ouvintes têm uma ideia? Qual é a porcentagem das religiões que aprovam a doutrina do dízimo obrigatoriamente, sob pretexto que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus? A porcentagem das religiões que aprovam a doutrina do dízimo obrigatoriamente é mais de 90%. Quem tiver dúvida de que mais de 90% das religiões aprovam a doutrina do dízimo, faça uma pesquisa nas religiões para você ver qual é a porcentagem das religiões que não aprovam a doutrina do dízimo. Dentro delas, é menos de 10% das religiões que não aprovam o dízimo dentro delas, para a sua sobrevivência. Mais de 90% das religiões sobrevivem do dízimo. Se tirar o dízimo destas religiões, elas abrem falência e fecham as suas portas. As religiões funcionam como empresas, só que estas empresas são isentas de pagar impostos para os governantes. Quando os nossos governantes descobrirem que estas empresas são sonegadoras de impostos, se passando por igrejas evangélicas, na teoria são igrejas evangélicas, na prática são empresas evangélicas, sonegadoras de impostos. A igreja de Cristo não pode ser camuflada e nem se esconder por trás da mentira e do dinheiro, como as religiões que usam o santo nome de Deus em vão como fachada da empresa. Vejam que em todo prédio que funciona uma empresa evangélica, na frente do prédio está um nome bem legível: Igreja Evangélica. Na teoria é a igreja evangélica, na prática é a empresa evangélica. Quem vê por fora pensa que é uma igreja evangélica, mas por dentro funciona uma empresa evangélica. Estes líderes religiosos nunca imaginaram o que eles vão ouvir do justo juiz naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. O próprio Jesus Cristo disse, e ficou escrito para a advertência destes líderes religiosos, mas eles não estão levando a sério as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e Mestre, e só fazem tudo ao contrário do que o nosso Divino Mestre ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Ouçam o que estes líderes religiosos vão ouvir do nosso Divino Mestre naquele grande dia, no juízo final. Veja Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46. Jesus vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Será que estas palavras do nosso Divino Mestre não têm mais validade hoje no século XXI?
palavra do nosso Divino Mestre nunca perderá a sua validade aqui na Terra. Perde a validade para os líderes religiosos, porque eles têm a operação do erro nos seus corações, para crerem na mentira pensando que estão crendo na verdade. A profecia de Paulo, que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 a 12, tem se cumprido em mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Paulo disse: quando o homem não quer obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Quem pode convencer um líder religioso de que ele está com a operação do erro na sua vida, ensinando o erro para os seus fiéis? Ouçam o que o profeta Jeremias disse com os líderes religiosos do seu tempo. Veja Jeremias 56. Jeremias disse: ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Se olharmos para aqueles pastores do tempo do profeta Jeremias e olharmos para os pastores do século XXI, do terceiro milênio, não está fazendo nenhuma diferença dos pastores do tempo do profeta Jeremias para os pastores do século XXI, do terceiro milênio. Podemos usar as mesmas palavras de Jeremias 56. Ovelhas perdidas têm sido os religiosos do século XXI. Os seus pastores estão fazendo os seus fiéis errar e crer na mentira pensando que estão crendo na verdade. Deus não podia deixar esta verdade escondida por muito tempo. Chegou o tempo de Deus revelar os seus segredos para os seus servos, os profetas. O segredo de Deus está oculto para mais de 90% das religiões e de suas lideranças religiosas. Deus não revela os seus segredos para os sábios entendidos. Deus só revela os seus segredos para os pequeninos que são desprezados pelos sábios entendidos aqui na terra. Quem afirma tudo isso é o próprio Jesus Cristo em Mateus 11, 25 a 30. Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, Ele está contemplando a hipocrisia das lideranças religiosas do século XXI. As religiões não estão fazendo diferença das religiões do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra. É as mesmas hipocrisias dos escribas e fariseus. Estamos vendo as religiões do século XXI, do terceiro milênio, as mesmas hipocrisias dos fariseus de 2000 anos passados. Não tem nenhuma diferença dos religiosos do século XXI. Mas quem pode ver tudo isso de uma maneira clara e verdadeira? Somente aqueles que o Filho de Deus quiser revelar. E o Filho de Deus não revela seus segredos a nenhum hipócrita fanático de religião aqui na terra. E mais de 90% dos religiosos são fanáticos de religiões. As religiões nunca vão aceitar a verdade das Escrituras Sagradas. Por quê? No dia que um religioso aceitar a verdade das Escrituras Sagradas, os seus olhos serão abertos e eles passarão a ver as religiões da terra com os olhos da verdade, das Escrituras Sagradas. O próprio Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8 e 32. É uma palavra negativa que sai da boca de um religioso quando ele diz: eu conheci a verdade me libertou. Quando um religioso é liberto pela verdade, ele passa a ter nojo das religiões. Quando um religioso conhece a verdade e foi liberto pela verdade, agora ele passa a perceber o tempo que ele perdeu enquanto ele era um fanático de religiões aqui na terra. É glorioso para um religioso quando ele descobre a verdade das Escrituras Sagradas e passa a praticá-lo. O céu se abre para ele e os segredos de Deus são revelados para ele. Porque de um religioso ele passa para um servo de Deus, um profeta de Deus. E daí por diante Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Enquanto o homem é um religioso, ele está sendo enganado por um dogma religioso que cega os religiosos para eles crerem na mentira, pensando que estão crendo na verdade. O apóstolo Paulo, por revelação divina, ele disse: e Deus já revelava para ele naquele tempo estas religiões que iriam surgir nos finais dos tempos. Vejam, irmãos e ouvintes, o que Deus revelava para Paulo, ele escreveu para nossa advertência. Veja 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 a 12.
Paulo dizia para os seus ouvintes que não se perturbassem com a vinda de Cristo, porque antes da vinda de Cristo tinha que acontecer muitas coisas na terra. E antes que tudo isso não acontecesse, o Senhor Jesus Cristo não voltaria. Agora, depois que todas estas coisas acontecessem, a vinda de Cristo estaria perto. No tempo de Paulo, a vinda de Cristo ainda não estava perto. Ninguém de modo algum vos engane, disse Paulo, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia tudo isto aí quando ainda estava com vocês? Paulo agora adverte os seus ouvintes e diz: quando tudo isso acontecer, vocês se lembrem que eu vos tinha dito para vocês. Deus tem o seu tempo para todos os tempos que são determinados por Deus. E agora vocês vão saber o que Deus tem determinado para que sejam revelados os seus segredos para os seus servos, os profetas. Dos anos 1517 para cá, começou os finais dos tempos e a generalização da apostasia nas religiões, para que a profecia de Paulo aos Tessalonicenses, da sua segunda carta, capítulo 2, 1 a 12, se cumprissem na terra. Podemos dizer que a apostasia já existia nas religiões antes dos anos 1517, mas só foi revelada depois que o filho da perdição foi revelado e se assentou-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, como se ele fosse o próprio Deus, para mudar as verdades de Deus em mentira, enganar todas as religiões da terra. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de revelar esta verdade para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. Quem está comandando as religiões do século XXI é o filho da perdição, que tem transformado a verdade de Deus em mentira e cauterizado todas as lideranças religiosas da face da terra. Este iníquo filho da perdição tem operado nas religiões grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Profecia do próprio Jesus Cristo em Mateus 24, 24 e 25. Paulo não falava nada da sua própria mente. Paulo falava por revelação do Espírito de Cristo. Veja Gálatas 1, 11 e 12. Paulo disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado para vocês não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado pelos homens aqui da terra, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Tudo o que Paulo profetizava era por revelação do Espírito de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quer ser acusado pelas lideranças religiosas de aceitar os hereges inimigos no século XXI? Acredite e pratique a doutrina que Paulo ensinou no seu tempo. Mais de 90% das religiões do século XXI criticam a doutrina que Paulo ensinou no seu tempo. Se criticam a doutrina que Paulo ensinou no seu tempo, também criticam a doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinou no seu tempo, quando ele esteve nesta baixa terra. Porque a doutrina que Paulo ensinou era por revelação do Senhor Jesus Cristo. É muita hipocrisia as lideranças religiosas usarem o nome do Senhor Jesus Cristo nas suas religiões e não acreditar na sua santa doutrina. É muita hipocrisia das lideranças religiosas usarem as cartas de Paulo nas suas religiões e não acreditar na doutrina que Paulo ensinou no seu tempo. O Senhor Jesus Cristo disse na sua doutrina: aprendam de mim. Mateus 11, 29. Paulo disse na sua doutrina: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Aonde se encontra a doutrina do Senhor Jesus Cristo e de Paulo em mais de 90% das religiões do século XXI, terceiro milênio? Procurem nas religiões do século XXI a doutrina de Cristo e de Paulo e outros apóstolos. Será que podemos encontrar nas religiões do século XXI a doutrina de Jesus Cristo e de Paulo? Eu estou procurando nas religiões do século XXI um tio ou um cedilho da doutrina de Cristo e de Paulo nas religiões do século XXI e não estou encontrando. E não estou encontrando nenhum tio e nenhum cedilho da doutrina de Cristo e de Paulo nas religiões do século XXI.
Mas quem tem a operação do erro na sua mente, diz que a sua religião tem a doutrina de Cristo e de Paulo na sua religião. Sabe por que muitos líderes religiosos dizem que na sua religião tem a doutrina de Cristo e de Paulo? Porque o líder religioso está cego e surdo e ele não sabe. E nem foi revelado para ele a doutrina de Cristo e a doutrina de Paulo. Com tal líder religioso, cumpre-se as palavras que Paulo disse em Romanos 10, 1 e 2, Romanos 11 e 8. Vamos unir Romanos 10, 1 e 2, Romanos 11 e 8, que diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar todos que nele creem e lhe obedecem, a sua santa doutrina aqui na terra. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. O que significa a palavra hoje para os líderes religiosos do século XXI? Eles não sabem o que significa a palavra hoje, porque são cegos e surdos. Para quem é cego e surdo, não existe a palavra hoje. Para quem é cego e surdo, não existe dia, ontem, hoje ou amanhã. Todos os dias para os cegos e surdos são iguais. Não faz nenhuma diferença do dia de ontem para o dia de hoje ou do dia de amanhã. Da mesma sorte está os líderes religiosos do século XXI. Para ele, todos os dias são iguais. Não tem dia ontem, não tem dia hoje, não tem dia amanhã. Como as palavras que está escrito em Hebreus 13:8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra dele tem validade todos os dias, mas para as lideranças religiosas do século XXI, as palavras de Jesus não têm validade. Se eles não acreditam nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele pronunciou há quase 2000 anos passados, os maiores adversários que Jesus Cristo tem hoje no século XXI, no terceiro milênio, é as lideranças religiosas do século XXI. Os maiores opositores que o Senhor Jesus Cristo tem aqui na terra hoje no século XXI é as lideranças religiosas e os seus fiéis. Não tem um povo aqui na terra para fazer mais oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra do que as lideranças religiosas e os seus fiéis. Porque os fiéis fazem oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo? Porque aprendem com os seus líderes religiosos. Se os líderes religiosos fazem oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo, como seus fiéis podem fazer nada diferente? Ou aprender nada diferente? Se não fazer oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo também? Talvez os amados irmãos e ouvintes discordem comigo que as lideranças religiosas e os seus fiéis não fazem oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo. Um atalaia de Deus não pode dizer coisa alguma que não possa provar dentro das Escrituras Sagradas. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Um atalaia de Deus só vai até aonde as Escrituras Sagradas vai. Quando as Escrituras Sagradas param, o atalaia de Deus para também. Eu vou lhe provar, com base nas Escrituras Sagradas, que os líderes religiosos e os seus fiéis fazem oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo. Qual é um líder religioso hoje do século XXI que concorda com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10, 1 a 16, Mateus 11, 25 a 30, Mateus 6, 5 a 8, Mateus 23, 1 a 24? Eu desconheço um líder religioso que não faça oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10, 1 a 16. Quem os irmãos e ouvintes acham quem eram os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo? E quem são os mercenários que não são pastores? Qual é um pastor que não é mercenário? Eu só conheço um pastor que não é mercenário. Por quê? Todos os outros pastores são mercenários, todos sem exceção. O único pastor que não é mercenário é o Senhor Jesus Cristo. Porque todos os pastores, sem exceção, são mercenários. Quem disse que os homens não são pastores e sim mercenários foi o próprio Jesus Cristo.
que mais de 90% dizem que aceitaram como seu Salvador. Os líderes religiosos e seus fiéis querem um Salvador, mas não querem a sua doutrina. Querem ser salvos por Jesus Cristo, mas não querem obedecer ao Salvador. Como pode alguém ser salvo fazendo oposição contra o Salvador? Como os religiosos e suas religiões poderão entrar no reino dos céus? Botando pedra no caminho dos céus? É lamentável esses homens fazerem isso, tapando a porta dos céus para eles não entrar, e colocando betume na porta dos céus para neles entrar, nem os seus fiéis. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém entra no reino dos céus se não for por ele. Isso quer dizer que não há outro caminho para entrar no reino dos céus se não for por Jesus Cristo. Não há outra porta nos céus se não for Jesus Cristo. Veja João 14,6, João 10,9. Se não há outro caminho e outra porta para entrar nos céus, veja a oposição das lideranças religiosas contra as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mais de 90% das lideranças religiosas afirmam que quem não pagar fielmente os dízimos para Deus não entra no reino de Deus. Então, se o dízimo é o caminho dos céus e a porta dos céus, então tem alguém equivocado nessa história. Ou o Senhor Jesus Cristo ou as lideranças religiosas. O Senhor Jesus Cristo disse que só entra nos céus se for por ele. As lideranças religiosas dizem que só entra nos céus através da fidelidade ao pagamento do dízimo. Para os líderes religiosos, quem não pagar fielmente o dízimo para Deus não tem salvação, nem o direito de entrar no reino dos céus. Para o Senhor Jesus Cristo, só vão entrar no reino dos céus os lavados e purificados pelo seu precioso sangue que foi derramado na dura cruz do Calvário em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo não exige nenhum centavo de ninguém para se salvar. A salvação do Senhor Jesus Cristo é de graça. É graça sobre graça. A salvação do Senhor Jesus Cristo é pela graça e não pela lei do dízimo. Mas as lideranças religiosas insistem em fazer oposição contra o Senhor Jesus Cristo, que quem não for fielmente em pagar os dízimos para Deus não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Vejam, amados irmãos e ouvintes, o que está escrito em João 1, 16, 17? Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Diante das santas palavras do Senhor Jesus Cristo, todas as palavras das lideranças religiosas caem por terra. Porque todos os líderes religiosos e os seus fiéis que fizerem oposição contra as palavras do Senhor Jesus Cristo, no juízo final vão ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer para eles, ou seja, para os opositores naquele dia: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Será que tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo o que você acabou de ouvir? Confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução, seja ela católica ou protestante. Veja Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, 41, 46, Lucas 13, 22 a 28. Ouçam o lamento dos opositores às palavras do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Eles vão dizer: Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome. Senhor, nós expulsamos o demônio em teu nome. Senhor, eu levantei a minha mão em um culto e te aceitei como meu Salvador. Senhor, eu nunca te roubei nos dízimos e nas ofertas. Todos estes lamentos destes líderes religiosos, dos seus fiéis, não vai convencer o Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. E as respostas do Senhor Jesus Cristo para estes líderes religiosos e para os seus fiéis vai ser, com poucas palavras: apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Não vos conheço, não sei de onde vocês são. Não vos conheço. É lamentável levantar a sua mão e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, e naquele dia Jesus Cristo vai dizer que não lhe conhece, que não sabe quem são vocês, e vai chamá-los de maldito praticador de iniquidade, e mandar vocês irem para o inferno de fogo ardente, aonde o fogo nunca se apaga e o seu bicho não morre, conforme está escrito em Marcos 9, 42 e 48. Naquele dia vai haver choro e ranger de dentes, quando estes líderes religiosos verem aqueles que eles condenaram e chamaram de ladrões e salteadores
e de roubadores de Deus, porque não pagavam o dízimo para Deus, dizia eles. Eles vão ver estes que eles condenaram à direita do Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo chamando eles de bendito de meu Pai. E os fiéis dizimistas que pagaram o dízimo para o seu Deus, à esquerda do Senhor Jesus Cristo, e ele dizer para os que pagaram o dízimo para Deus em troca da sua salvação. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para os tais: apartai-vos de mim, maldito praticador de iniquidade. Todos os líderes religiosos que cobram 10% do salário ou da renda dos seus fiéis, sob pretexto que se eles não forem fielmente nos dízimos, não têm salvação nem o direito de entrar no reino de Deus, estão blasfemando do santo sacrifício que o Filho de Deus fez na dura cruz do Calvário. Se quem não obedecesse à lei de Moisés morria ou merecia castigo, imagine o castigo que vai receber do justo juiz naquele dia os que desobedecerem ao Filho de Deus e profanarem o Espírito da graça de Deus e pisar o Filho de Deus aqui na terra e fizer agravo ao Espírito da graça de Deus na pessoa do chamado Filho Jesus Cristo. Veja na sua Bíblia, a qual você chama de palavra de Deus. Veja Hebreus 10, 28 e 29. O povo da lei de Moisés, que desobedecesse à lei de Moisés, morria sem misericórdia. Os que blasfemarem da graça do Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça, o castigo é muito mais pior do que o castigo da lei de Moisés. Os líderes religiosos nunca pararam para pensar no justo juízo de Deus. Os líderes religiosos, seus fiéis, zombam da justiça de Deus, zombam do Filho de Deus. Para que serviu o sacrifício do Filho de Deus na dura cruz do Calvário? Para mais de 90% dos líderes religiosos, se eles substituíram o sacrifício do Filho de Deus pelo dízimo? O Senhor Jesus Cristo disse: todo o poder nos céus e na terra me foi entregue por meu Pai. Isso quer dizer que o Salvador é o Senhor Jesus Cristo e não o dízimo. Mas para as lideranças religiosas, o Salvador é o dízimo e não o Senhor Jesus Cristo. Não tem como se enganar os escolhidos de Deus aqui na terra. Por quê? Eles acreditam no sacrifício do Filho de Deus que ele fez na dura cruz do Calvário em nosso lugar. As lideranças religiosas não sobrevivem sem a maldita doutrina do dízimo, hoje no século XXI. Para o Senhor Jesus Cristo, a doutrina do dízimo é maldita. Porque para o Senhor Jesus Cristo, a doutrina do dízimo é maldita. Porque a lei era maldita e o Senhor Jesus Cristo assumiu esta maldição da lei sobre o madeiro da cruz em nosso lugar. Então todos que ainda viverem cumprindo a lei está em maldição. Quem está dizendo não é o atalaia de Deus, o irmão Ferreira. Quem disse foi um homem que tinha a mente de Cristo, que aprendeu por revelação do Senhor Jesus Cristo. Veja, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, 10 a 13. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei para cumpri-lo. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé e não pela lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. A lei se cumpriu com a morte do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, na dura cruz do Calvário. Cristo é o fim da lei para justificar todos que nele creem e lhe obedecem. Fora de Jesus Cristo não tem salvação para ninguém aqui na terra. Serão todos confundidos e envergonhados os que guardarem a lei ou quiserem se salvar pelas as obras da lei. Isso as obras da lei do dízimo, eles querem se salvar. E vão ser todos confundidos e envergonhados na presença do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Todos os fiéis dizimistas vão ser confundidos e envergonhados naquele grande dia. Por quê? O dízimo é obra da lei e as obras da lei não têm nenhuma validade para o Filho de Deus. Na graça de Cristo não funcionam as obras da lei do dízimo. É o primeiro sinal de uma igreja não pertencer a Cristo. É praticar as obras da lei do dízimo. A igreja de Cristo não pode praticar as obras da lei do dízimo. Os praticantes das obras da lei do dízimo dizem que o dízimo não era na lei. Talvez estes pobres
esses pobres praticantes da lei do dízimo não têm o entendimento das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas provam com toda a veracidade que o dízimo era na lei. Parece que as verdades das Escrituras Sagradas estão ocultas para os praticantes das obras da lei do dízimo. Vejamos se o dízimo era na lei ou não era na lei. Veja Hebreus 7,5, que diz assim: os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Aqui é bem claro, sem nenhuma contradição, o dízimo era uma ordenança da lei. Só se pagava o dízimo porque a lei ordenava que se pagasse os dízimos para a tribo de Levi. Somente a tribo de Levi, a lei dava o direito de receber os dízimos. As 11 tribos pagavam dízimo a uma tribo, que era a tribo de Levi. Somente uma nação tinha ordem, segundo a lei, de pagar dízimos, a nação de Israel. A nação de Israel eram 12 tribos. A ordenança que a lei dava às tribos era que pagasse os dízimos para a tribo de Levi. Somente a tribo de Levi tinha ordem, segundo a lei, de receber os dízimos dos seus irmãos. Nós perguntamos para os praticantes da lei do dízimo, na graça de Cristo: vocês que pagam os dízimos pertencem às 12 tribos de Israel? Os seus líderes religiosos são sacerdotes levitas? Se realmente os vossos líderes religiosos são sacerdotes levitas e vocês estão na lei, paguem os dízimos para os seus sacerdotes, porque a lei ordena que se paguem os dízimos para os sacerdotes levitas. Quem não pagar os dízimos para os sacerdotes levitas estão roubando a Deus. E toda a nação de Israel tinha que obedecer à lei e não podiam transgredir a lei. E para não transgredir a lei, pagavam os dízimos de tudo que eles ganhavam, até do endro, do cominho, da hortelã. Não tem base nas Escrituras Sagradas para se afirmar que o dízimo não era na lei, porque as Escrituras Sagradas afirmam com toda a veracidade que o dízimo era na lei. O dízimo era uma ordenança da lei. Se hoje, no século XXI, tem religiosos que ainda estão na lei, vocês estão obrigados, segundo a lei, ou segundo as ordenanças da lei, de pagar rigorosamente os dízimos de tudo que vocês ganham. Sejam fiéis como os fariseus eram fiéis nos dízimos. Os fiéis praticantes da lei do dízimo dizem que o dízimo não é um pagamento, é uma devolução. Mas aonde está escrito nas Escrituras Sagradas que o dízimo era uma devolução e não um pagamento? Podemos provar dentro das Escrituras Sagradas que o dízimo era um pagamento e não uma devolução. Veja Hebreus 7,9. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimo, pagou dízimo. Com certeza a Bíblia dos praticantes da lei do dízimo é diferente da minha Bíblia, porque na minha Bíblia está dizendo que quem recebia dízimo, pagava dízimo. Na Bíblia dos praticantes da lei do dízimo, está dizendo que o dízimo era uma devolução e não um pagamento. Os praticantes da lei do dízimo dizem que Jesus Cristo não mudou a lei do dízimo. O Senhor Jesus Cristo mudou a lei do dízimo. Ou não mudou a lei do dízimo? Vamos ver. Mas tudo que pertencia à lei do Senhor Jesus, a lei, o Senhor Jesus Cristo mudou em graça. No tempo da lei era lei. O Senhor Jesus Cristo mudou a lei em graça. Você está dizendo no seu coração, aonde está escrito que Jesus Cristo mudou a lei em graça? Uma lei de Deus não pode dizer coisa alguma que não possa provar dentro das Escrituras Sagradas. Vejam, aonde está escrito que Jesus Cristo mudou a lei em graça? Veja, João 1, 16, 17, Hebreus 7, 11 e 12. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Agora veja Hebreus 7, 11, 12. Que diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outros sacerdotes se levantassem segundo
a ordem de Melquisedeque não fosse contada segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, o praticante da lei do dízimo, Jesus Cristo mudou ou não mudou a lei em graça? Os praticantes da lei do dízimo dizem que Jesus Cristo não aboliu a lei. O Senhor Jesus Cristo não só aboliu a lei, mas cumpriu toda a lei. Não ficou nem um tio, nem um cedilho da lei que o Senhor Jesus Cristo não tenha cumprido com a sua morte na dura cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo disse está tudo consumado, isso quer dizer que a lei não existia mais, a lei tinha sido abolida por causa da sua fraqueza e inutilidade. Talvez na Bíblia dos praticantes da lei do dízimo não tenha esta passagem que tem na nossa Bíblia. Veja o que está escrito na minha Bíblia, em Hebreus 7, 18 a 28. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sacerdotes foram feitos sem juramento, mas o Senhor Jesus Cristo foi feito sacerdócio com juramento, porque disse, jurou o Senhor Deus e disse, não se arrependeu, tu és sacerdote eternamente ou para sempre. De tanto melhor pacto foi feito Jesus, nosso fiador. E na verdade, aqueles sacerdotes foram feitos em grandes números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas Jesus Cristo, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo e pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um tal sumo sacerdote, inocente e imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que o céu, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque isso Jesus Cristo fez uma vez por todas, quando ele se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui um sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Não sabemos porque as lideranças religiosas do século XXI rejeitam a graça de Cristo para viverem nas práticas da lei, se a lei não existe mais. Porque Cristo aboliu a lei. Cristo cumpriu a lei. Cristo mudou a lei em graça, e na graça de Cristo não se faz memória da lei. Na graça de Cristo, quem fizer memória da lei está em maldição, caído da graça, separado de Cristo. Disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5, 1 a 4. Paulo disse, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois firme, não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados, estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça de Cristo, ou seja, estão caídos da graça de Cristo, separados de Cristo. Se o apóstolo Paulo estivesse pessoalmente hoje, no século XXI, vendo mais de 90% das religiões vivendo as práticas da lei do dízimo, sabe qual eram as palavras que Paulo dizia para os praticantes da lei do dízimo? Ele dizia, para a liberdade vocês foram libertos, pois permaneçam firmes e não dobrem novamente a um jugo de escravidão, ou seja, a escravidão do dízimo. O dízimo era na lei, a circuncisão era na lei. Todos que quiserem viver nas práticas da lei do dízimo tem que circuncidar também. Circuncisão e dízimo são ordenanças da lei. Se obedecer às ordenanças da lei do dízimo, obedeçam também às ordenanças da circuncisão, porque tudo é ordenança da lei. Mas fiquem certos de uma coisa: todos os que obedecerem às ordenanças da lei do dízimo e da circuncisão estão caídos da graça de Cristo, estão separados de Cristo. Então, esta era a pregação que Paulo fazia para mais de 90% das religiões do século XXI, se ele estivesse no nosso meio.
que vivem nas práticas da lei, do dízimo. Todas as cartas de Paulo é direcionadas para todas as épocas. Então nós estamos na época em que as cartas de Paulo podem ser aplicadas nas religiões do século XXI, do terceiro milênio. Podemos aplicar a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 1 a 9, nas lideranças religiosas do século XXI, no terceiro milênio. Vamos aplicar Mateus 24 e Mateus 25 nas religiões do século XXI? Tudo aquilo que Jesus Cristo profetizou está acontecendo no século XXI, do terceiro milênio. Vamos aplicar a parábola das 10 virgens nas religiões do século XXI? Vamos ouvir o que Jesus Cristo falou na parábola das 10 virgens? Veja, Mateus 25, 1 a 13. Jesus disse: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite nas suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor, em que dizia: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e as suas vasilhas. E as insensatas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não conserto, não chegará para nós e para vós. E ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas, e fechou-se a porta. E depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o noivo virá. É lamentável, irmãos e ouvintes, mas nós não temos capacidade de separar as virgens prudentes das virgens loucas hoje no século XXI, porque estão todas congregando em uma mesma igreja aqui na terra. Só podemos ver a diferença à meia-noite, quando alguém clamar, aí vem o noivo. Agora nós vamos ver a diferença, quem é virgem prudente e quem são virgens loucas. Para os religiosos do século XXI, o que significa vasilha e azeite? Se você fizer uma pesquisa nas religiões e perguntar nas religiões, ou para os fiéis destas religiões, vocês têm vasilhas? Os fiéis respondem sim. Vocês têm azeite nas vasilhas? Eles responderão que sim. Nenhum fiel religioso está despreparado. Todos estão preparados com azeite nas vasilhas e nas lâmpadas. Vejam bem, a parábola das 10 virgens. Se alguém chegasse para as 10 virgens e perguntasse: quem não tem azeite nas lâmpadas e nas vasilhas? Nenhuma virgem dizia que não tinha azeite nas suas vasilhas e nas suas lâmpadas. Se alguém perguntasse para as virgens: todas estão preparadas para o encontro do noivo? Nenhuma delas responderia que não estava preparada para o encontro do noivo. Todas diziam que estavam preparadas para o encontro do noivo. Vamos trazer a parábola das 10 virgens para as religiões do século XXI. Chegue em um local em que as religiões chamam de igreja, que é onde eles se reúnem para cantar, para louvar ao seu Deus. Você que está atendendo às reuniões ou o culto, pergunte para todos os fiéis que estão reunidos: se Jesus Cristo voltar hoje à noite, quem está preparado para subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares? Com certeza todos dizem em uma só voz: eu estou preparado para subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Agora pergunte para os fiéis que estão reunidos: se Jesus Cristo voltar hoje à noite, quem é virgem insensata que não vai poder subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo? O silêncio é grande na reunião, porque não tem nenhuma virgem insensata
naquela reunião, todas são virgens prudentes e preparadas para subir ao encontro do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Na parábola das 10 virgens, nós podemos aprender uma coisa que vai servir de exemplo para nós. Vejamos, as virgens prudentes estavam preparadas com azeite nas suas lâmpadas e nas suas vasilhas. Nunca passou na mente das virgens insensatas que o azeite das suas lâmpadas estava se acabando. Será que é porque elas eram pobres e não tinham dinheiro para comprar o azeite? Não, elas tinham dinheiro suficiente para comprar o azeite, mas só foram comprar quando as lâmpadas se apagaram. Vejam que as virgens insensatas disseram para as virgens prudentes: dai-me do vosso azeite, ou seja, um pouquinho do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes disseram para as virgens insensatas: nós não podemos dar do nosso azeite para vocês, porque pode faltar para nós e para vocês. Vão aos que vendem e comprem para vocês. E elas foram de imediato comprar o azeite. E quando compraram o azeite, voltaram pensando que o noivo ainda estava esperando por elas. Mas o noivo tinha ido embora e não esperou por elas. As virgens sensatas foram bater na porta do noivo, ou da casa do noivo. Quando as virgens sensatas bateram na porta do noivo, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Que resposta mais desagradáveis para as virgens insensatas. Jesus disse: não vos conheço, não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, malditas praticadoras de iniquidade. Veja Mateus 25, 12, Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, 41, 46, Lucas 13, 22 a 28. Esta é a realidade de tudo o que vai acontecer naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Todos estão cochilando e outros dormindo, esperando o clamor da meia-noite. Que alguém vai dizer: aí vem o grande pastor das ovelhas. E todos têm que despertá-lo, tanto os que estão cochilando como os que estão dormindo. Qual é a posição que nós estamos hoje? Cochilando ou dormindo? O que vem a ser aquela parábola de Jesus Cristo: vigiai, vigiai. O bom vigilante está dormindo. O bom vigilante, até dormindo, ele está vigiando. O vigilante, estando de serviço, ele não dorme, ele cochila. Vamos aguardar o clamor da meia-noite, porque a qualquer momento vai se ouvir um grito. Aí vem o noivo. E quando alguém gritar, aí vem o noivo não vai dar segunda chance para nenhuma virgem. Ele quer que todas as virgens estejam preparadas. O noivo não aceita preparação de última hora. Tem que estar preparados para o casamento do noivo com a noiva. Ou seja, o casamento de Cristo com a sua igreja. Será que Cristo vai aprovar uma noiva que vive aqui na terra desordenada nas vaidades do mundo? Será que Cristo vai receber uma noiva toda pintada e enfeitada como a rainha Jezabel? Será que Cristo vai se casar com uma noiva mundana? Será que o Senhor Jesus Cristo vai ter misericórdia para com o povo que vive aqui na terra desobedecendo a sua palavra? Será que tem uma segunda chance para os desobedientes à doutrina do Senhor Jesus Cristo? Enquanto viver aqui na terra, tem uma segunda chance para os desobedientes à doutrina do Senhor Jesus Cristo. Agora, quem partir desta vida para outra vida, em desobediência às palavras do Senhor Jesus Cristo, no juízo final não tem segunda chance. No juízo final só tem duas palavras que o justo juiz vai dizer. Uma palavra é: vinde benditos, a outra palavra é: apartai-vos de mim, malditos. Então, é por isso que no juízo final não tem segunda chance para ninguém aqui na terra que desobedecem às palavras de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. A segunda chance é aqui na terra. Enquanto vida tiver no corpo, veja a doutrina que Paulo ensinou nas igrejas cristãs, 2 Coríntios 5:10,
Ele disse que ninguém escapa de passar no tribunal de Cristo para prestar conta de tudo o que praticou por meio do seu corpo, seja bom ou seja mal. Mas a realidade é que mais de 90% dos povos da terra não estão se preocupando com os juízos de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. O grande causador de tudo isso que está acontecendo com os povos da terra hoje no século XXI é o sistema religioso. O sistema religioso é igual à política para enganar os povos da terra. A política promete bens materiais, casas, empregos, saúde de qualidade, escolas de boa qualidade. Isso é a promessa dos políticos nas campanhas que antecedem as eleições. Depois das eleições, esquecem de tudo o que prometeu. O sistema religioso é muito mais enganador do que o sistema político. Por quê? O sistema político não usa o nome de Deus e nem o nome de Jesus Cristo para enganar os povos. E o sistema religioso usa o nome de Deus e de Jesus Cristo para enganar os povos da terra. Se botar em uma balança os pecados dos políticos e os pecados das lideranças religiosas diante de Deus, os pecados dos políticos é menos leve do que os pecados das lideranças religiosas do século XXI. Quem já imaginou a gravidade diante de Deus de quem toma o santo nome de Deus em vão? E não tem quem tome mais o santo nome de Deus em vão do que as lideranças religiosas hoje no século XXI. Prestem atenção quando um líder religioso fala para os seus fiéis e ouvintes. Prestem atenção quando um político fala para os seus ouvintes em cadeia de rádio e televisão. Quantas vezes o político toma o santo nome de Deus em vão? Agora preste atenção quando um religioso fala nos programas de rádio e televisão. Quantas vezes ele toma o santo nome de Deus em vão? Não tem quem some quantas vezes um líder religioso em um programa de rádio e televisão toma o santo nome de Deus em vão. No tribunal de Cristo, os líderes religiosos vão ter muito mais culpa para prestarem contas com Deus do que os políticos desonestos. Amados irmãos e ouvintes, nós estamos vivendo aqueles dias penosos que Paulo profetizou em 2 Timóteo 3, 1 a 9. Quase ninguém na terra está vendo os cumprimentos das profecias do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, se cumprindo no século XXI, terceiro milênio. Quem está preparado para quando se ouvir o clamor da meia-noite, aí vem o noivo, para levar da terra a sua noiva, fiel e santa e adornada com a coroa da santidade, vestida com vestes brancas e compridas. Qual é a noiva que está adornada com a coroa da santidade e vestida com vestes brancas e compridas, hoje no século XXI, terceiro milênio? Aonde se encontra a noiva de Cristo em uma religião hoje no século XXI? Será que podemos encontrar a noiva de Cristo hoje no século XXI em qualquer uma religião? Como Jesus Cristo está vendo do trono da sua santidade as religiões do século XXI, terceiro milênio? Pergunte para o Senhor Jesus Cristo como ele está vendo as religiões do século XXI. Se você for fiel à sua santa doutrina aqui na terra, você vai ouvir o Senhor Jesus Cristo responder para você como ele está vendo as religiões do século XXI. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para você: abra a sua Bíblia, que eu vou lhe mostrar como eu estou vendo as religiões, não só no século XXI, mas em todos os séculos, até a consumação dos séculos. Veja Mateus 15, 1 a 20, Marcos 7, 1 a 22. O Senhor Jesus Cristo está vendo as religiões do século XXI do mesmo jeito que ele viu as religiões quando ele esteve nesta baixa terra. Os religiosos e suas religiões honram a Deus com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus e da sua santa palavra aqui na terra. Não está fazendo nenhuma diferença das religiões do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra para as religiões do século XXI, terceiro milênio. Vivem de tradições e mandamento de homens, invalidam a palavra de Deus para seguirem as suas próprias tradições criadas por eles próprios. Você prestou atenção que o Senhor Jesus Cristo lhe respondeu como ele está vendo as religiões do século XXI?
Foi assim que o Senhor Jesus Cristo me respondeu quando eu perguntei para ele como ele estava vendo as religiões do século XXI, do seu milênio. Ele me disse que a resposta estaria em Mateus 15, 1 a 20 e Marcos 7, 1 a 22. O Senhor Jesus Cristo disse que o que está manchando as religiões do século XXI é o que está saindo da boca das lideranças religiosas. Que eles estão vivendo de tradição e mandamento de homens que não temem a Deus e com a sua boca tomam o santo nome de Deus em vão. E por isso as religiões do século XXI estão cheirando mal nas narinas de Deus. Se você nunca ouviu alguém falar uma palavra desta natureza, que as religiões cheiram mal nas narinas de Deus, somente um atalaia de Deus pode contemplar uma revelação desta natureza dos céus. As religiões estão cheirando mal nas narinas de Deus. Deus não revela um segredo desta natureza divina a um religioso aqui na terra. Deus só revela os seus segredos aos seus servos profetas, disse o profeta Amós 3:7. Vocês, amados irmãos e ouvintes, concordam com o pregador desta mensagem? Que mais de 90% das religiões estão cheirando mal nas narinas de Deus, nos céus? Ou que os amados irmãos e ouvintes concordem ou não, é o que Deus está revelando dos céus para os seus servos, os profetas no século XXI, terceiro milênio, sobre as religiões do século XXI. Eu tenho certeza que eu não sou o único servo de Deus aqui na terra, que Deus tem revelado os seus segredos dos céus sobre as religiões do século XXI. Que as religiões estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus. Tem centenas de servos de Deus aqui na terra, que Deus está revelando os segredos dos céus para eles também, sobre as religiões do século XXI, terceiro milênio. Os irmãos e ouvintes talvez digam, as religiões também servem a Deus. Concordo plenamente, que mais de 90% das religiões servem a Deus. Sabe qual é o Deus que mais de 90% das religiões servem? É o Deus deste século, que Paulo falou em 2 Coríntios 4, 1 a 7. O Deus deste século XXI tem cegado mais de 90% dos religiosos para que o verdadeiro Evangelho de Cristo não brilhe nos seus corações. E por isso o Evangelho de Cristo está encoberto para eles hoje no século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% das religiões não têm o brilho de Cristo. Preste atenção ao Evangelho de Cristo e preste atenção ao Evangelho do Deus deste século XXI. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho do Deus deste século XXI é o Evangelho da lei. O Deus deste século só abençoa os seus servos se eles devolverem 10% do seu salário da sua renda para o Deus do século XXI. Quem devolver 10% do seu salário da sua renda para o Deus deste século, ele abençoa. Se não devolver 10% do seu salário da sua renda para o Deus deste século, ele não abençoa e serão amaldiçoados pelo Deus deste século. Eu desafio os religiosos do século XXI para eles me repreender e dizer que eu estou mentindo, que mais de 90% das religiões do século XXI estão na lei separada de Cristo, caiu da graça de Cristo. Veja Gálatas 5, 1 a 4. Todas as religiões que cobram dízimo dos seus fiéis servem ao Deus deste século e não servem ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Somente o Deus deste século pode exigir que os seus servos paguem 10% do seu salário da sua renda. E quem não pagar 10% do seu salário da sua renda para o seu Deus, não tem bênção e nem o direito de entrar no reino do seu Deus. Se mais de 90% das religiões não se converterem ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para preparar o caminho dos céus para os que obedecerem aqui na terra a sua palavra. Veja Hebreus 5, 8, 9, João 14, 6, João 10, 9. Todos os religiosos que continuarem servindo ao Deus deste século e sendo fiel nos dízimos do Deus deste século, vão morar eternamente com o Deus deste século. Porque ele disse na sua palavra que quem for fiel nos dízimos tem herança no seu reino eternamente. Quem não for fiel nos dízimos do Deus deste século, ele não aceita entrar no seu reino. Amados irmãos e ouvintes,
quem for rejeitado pelo Deus deste século, venha para o lado do Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que promete o seu reino aos que forem fiéis à sua santa e bendita palavra aqui na terra. O Filho de Deus promete o seu reino de glória. É gratuitamente, sem pagar nenhum centavo para ele aqui na terra. O Filho de Deus só exige uma coisa dos seus fiéis aqui na terra: obediência à sua santa e bendita palavra aqui na terra. Na doutrina do Filho de Deus, tudo é de graça, é graça sobre graça. Esta doutrina que precisa pagar 10% do seu salário da sua renda para entrar no reino de Deus, é uma doutrina do Deus deste século 21. Irmãos e ouvintes, se convertam ao reino da graça de Cristo e rejeitem este reino pagão do Deus deste século 21. É lamentável de se dizer que mais de 90% das religiões do século 21 seguem um Deus pagão. Ou paga, ou não entra no seu reino, no reino deste Deus pagão. O reino deste Deus pagão é somente para os fiéis dizimistas. Quem não pagar 10% do salário da sua renda para este Deus pagão, não pode entrar no seu reino. Os irmãos e ouvintes vão para este reino se quiserem, porque a partir de hoje vocês estão ouvindo uma advertência de um servo de Deus, ou de uma advertência do servo do Deus Altíssimo, um atalaia de Deus. Nós estamos lhes mostrando dois reinos: o reino da luz e o reino das trevas. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, promete o reino de luz. O Deus deste século promete um reino de trevas para os seus fiéis. No reino de luz, os fiéis do verdadeiro Deus vão ver face a face o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No reino das trevas, os seus fiéis vão ver face a face o dragão, a besta e o falso profeta. Veja Apocalipse 20:10. Somente o dragão e a besta e o falso profeta podem prometer um reino aos que forem fiéis em pagar 10% do seu salário da sua renda para o seu Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo mostrou os dois reinos quando ele esteve nesta baixa terra. Vejam Mateus 25, 31 a 46. Todos que escolheram o reino das trevas aqui na terra ficarão à sua esquerda no juízo final. Todos que escolheram o reino da luz aqui na terra ficarão à sua direita no juízo final. Todos que seguirem aqui na terra o Deus deste século e foram fiéis nos dízimos vão ser chamados de malditos praticadores de iniquidade. Todos que seguiram aqui na terra o Deus verdadeiro e não precisaram de ser fiéis nos dízimos vão ser chamados de bendito de meu Pai. Qual é o nome que os amados irmãos e ouvintes querem ouvir no juízo final? Vinde bendito ou apartai de mim malditos? As virgens prudentes serão chamadas pelo noivo de benditas. As virgens loucas vão ser chamadas de malditas. As virgens sensatas só vão ver a diferença das virgens prudentes para as virgens insensatas na hora que acender as suas lâmpadas. Lâmpadas sem azeite não acendem. E se as lâmpadas não acendem, eles vão viver eternamente nas trevas. As lâmpadas das virgens prudentes vai acender, porque tem azeite nas lâmpadas e de reserva nas suas vasilhas. As insensatas não tinham azeite nas lâmpadas e nem nas suas vasilhas. Tudo que as virgens insensatas ganhavam tinham que dizimar o seu salário e a sua renda para o seu Deus. Porque o seu Deus dizia para os seus fiéis que quem não fosse fiel nos dízimos não tinha salvação, nem o direito de entrar no reino do seu Deus. O seu Deus chamava de ladrão quem não fosse fiel nos dízimos. E para não roubarem ao seu Deus, as virgens insensatas dizimavam tudo o que elas ganhavam em obediência ao seu Deus. As virgens insensatas pediram ao seu Deus para comprar azeite para colocar nas suas lâmpadas e nas suas vasilhas com os dízimos que elas devolviam para o seu Deus.
seu Deus disse para as virgens insensatas: se vocês querem encher as vossas vasilhas de azeite, ou as vossas lâmpadas de azeite, encham com o que é de vocês e não com o que é de Deus. O que é de Deus, só quem pode usar é Deus. As virgens prudentes não precisavam de dar dízimo para o seu Deus, e o dízimo que era para Deus, elas compraram azeite e encheram as suas lâmpadas e as suas vasilhas. O Deus das virgens prudentes disse para elas: eu não preciso do dízimo de vocês, podem comprar azeite e encham as vossas lâmpadas e as vossas vasilhas, para que quando vocês ouvirem o clamor da meia-noite, vocês estejam preparadas com azeite nas vossas lâmpadas e nas vossas vasilhas. As lâmpadas das virgens insensatas vai se apagar por falta de azeite, e elas vão pedir para vocês um pouco de azeite. Não deem nenhuma gota de azeite para as virgens insensatas, mandem elas ir comprar aos que vendem o azeite. E quando elas forem comprar o azeite, o noivo vem para casar com as virgens prudentes. E quando as virgens insensatas encherem as suas lâmpadas e as suas vasilhas, que voltarem do comércio do azeite, a porta vai estar fechada para nunca mais se abrir. Mas as virgens insensatas vão bater na porta pedindo para o noivo abrir a porta. O noivo vai dizer para as virgens insensatas: não vos conheço, não sei quem são vocês, apartai-vos de mim, malditas praticadoras de iniquidade. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o Deus deste século e os seus fiéis, que foram tão fiéis nos dízimos para o seu Deus aqui na terra. Deixaram de comprar o azeite para encher as suas lâmpadas e as suas vasilhas, para dar o dízimo para o seu Deus. A partir de hoje que você ouviu esta mensagem de advertência, seja uma virgem prudente, não pague mais dízimo para o seu Deus. Compre azeite e encha as suas vasilhas e as suas lâmpadas, para quando você ouvir o clamor da meia-noite, você está preparado ou preparadas com azeite nas suas lâmpadas e nas suas vasilhas. Virgens prudentes simboliza a graça de Cristo. Virgens insensatas simboliza a lei que não tem mais nenhuma validade na graça de Cristo. Somente pela graça de Cristo as almas terão entrada livre ao reino dos céus do Deus vivo. Pela lei nenhuma alma tem entrada no reino do Deus vivo. Veja João 14:6 e João 10:9. Veja Gálatas 3:10-13. Porque nenhuma alma entra no reino do Deus vivo pela lei. Veja Gálatas 5:1-4. Nenhuma alma entra no reino de Deus pela lei, porque estão caídos da graça de Cristo, estão separados de Cristo. Se tiver dúvida do que você está ouvindo, aguarde o clamor da meia-noite, aí vem o noivo. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Admite se eu não disser a verdade que eu ouvi, admite se eu me calar com Deus mandar falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Aguardem o clamor da meia-noite, aí vem o noivo. É o que Deus tinha para revelar dos céus para o seu atalaia da última hora, no século 21, terceiro milênio, antes do clamor da meia-noite. Se você não tem azeite na sua lâmpada e nas suas vasilhas, a partir de hoje, tudo que você dizimava para o seu Deus, exija do seu Deus que Ele dispense o seu dízimo para você comprar azeite para encher a sua lâmpada e as suas vasilhas. Faça como as virgens prudentes. O dízimo que era para o seu Deus, elas compraram azeite para encher as suas lâmpadas e as suas vasilhas. Virgens insensatas, valeu a pena para vocês serem tão fiéis nos dízimos para o seu Deus, e naquele dia vocês ouviram o verdadeiro pastor dizer para vocês que não conhece, que não sabe quem é você, que nunca lhe conheceu, e lhe chamar de maldito praticador de iniquidade? Você vai se lamentar diante do verdadeiro pastor naquele dia, dizendo: eu fui fiel nos dízimos, nunca te roubei nos dízimos, fiz muitos milagres e expulsei os demônios em teu nome. Eu levantei a minha mão e te aceitei como meu Salvador em um culto, em uma igreja. E o Senhor,
está dizendo que não me conhece, está me chamando de maldito praticador de iniquidade. Agora você vai entender que os dízimos que vocês pagou, o que vocês pagaram, não era para o Deus vivo, mas vocês pagavam o dízimo para o pai da mentira, que lhe enganou a vida inteira aqui na terra. Hoje você está tendo uma oportunidade que o Deus vivo está te dando, revelando esta mensagem dos céus para o seu atalaia da última hora, para divertir os povos da terra que estão sendo enganados pelo pai da mentira, que é preciso pagar 10% do seu salário da sua renda para Deus, sob pretexto que quem não pagar 10% do seu salário da sua renda para Deus, estão roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. O pai da mentira tem conseguido enganar mais de 90% dos religiosos do século XXI, com a falsa doutrina do dízimo para Deus. A missão do pai da mentira aqui na terra é enganar os povos da terra ao máximo que ele puder. No lugar de vocês pagarem dízimo para o pai da mentira, comprem azeite e preparem as vossas lâmpadas para não ficarem confundidos e envergonhados naquele grande dia do clamor da meia-noite. Vocês têm uma escolha hoje: se querem continuar servindo ao Deus deste século, ou querem aceitar a verdade do Deus vivo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vocês podem confiar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu se não for por Ele. Vocês acabaram de ouvir um porta-voz de Deus aqui na terra, dando este recado dos céus para vocês. É o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.